Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de uma coisa que está nos surpreendendo, a nova invasão das terras Yanomami. Apesar de todos os esforços do governo federal, o que parece é que a mineração está retomando espaço lá dentro, estão surgindo de novo os garimpeiros, as empresas estão tentando extrair de lá os minérios, e isso com consequências trágicas para a população indígena da região, que é dona desse território. Bom, para tratar dessa questão, nós convidamos o Charles Trocati. O Charles é filósofo, é educador popular, já esteve com a gente aqui nesse programa, é membro da coordenação nacional do Movimento pela Soberania Popular na mineração, e autor de Quando Vier o Silêncio, o Problema Mineral Brasileiro, em parceria com Tásio Coelho, coautor também do livro Mineração, Realidades e Resistências, que fala sobre os movimentos de resistência que questionam a falta de participação popular nas questões minerárias, além de influências político-partidárias e impactos causados pelas técnicas de mineração. É um líder na região, e está falando diretamente de Paraopebas. Bem-vindo, Charles. Que bom ter contar com você nesse papo agora. E, de fato, eu queria começar com você perguntando, está havendo de novo a invasão das terras Yanomami pelos mineradores, pelos garimpeiros? São empresas ou são pessoas físicas? Bom, Silvio, bom estar de novo aqui com você, com vocês. Vamos tentar levantar alguns argumentos aqui que dei conta de, pelo menos, iniciar um processo de explicação, para esse fenômeno que se repete, como se houvesse uma dialética de repetição permanente. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, ou seja, a dialética se repete. A questão fundamental é que o garimpo é uma situação de pobreza extrema para uns e de enriquecimento imediato para a realização de capitais em caráter imediato. Há duas diferenças que eu acho que são centrais. Nos anos 80, quando milhares de homens e mulheres se lançaram ao garimpo, ou começaram a adentrar em terras, tinha muito a ver essa ideia das pessoas atrás de fronteiras econômicas, Mas o garimpeiro era aquele indivíduo desprovido, de tudo e que se lançava à floresta, à região de sequeiro, para garimpar, para enricar. Estavam presos à ideologia da riqueza, mas fundamentalmente era para se livrar da miséria. Então, por quê? Porque o garimpo é produto da pobreza. Aliás, esse povo que anda o país de cima para baixo, de baixo para cima, eles estão atrás de algum lugar para ser gente, já que o lugar em que eles nasceram e viveram não consegue realizá-los, do ponto de vista deles ter uma casa, um acesso à educação, acesso à cultura. E eles são nômades, cronicamente nômades atrás de fronteiras econômicas. A diferença é que nos anos 80, quando a gente tem o boom do garimpo, e, de certa forma, nos anos 90, isso vai mudar com a introdução das empresas juniores, e a gente vai começar a criminalizar o garimpeiro. Ele era porcentista, ele era aquele indivíduo que se lançava ao garimpo e ele tinha, ao final, se o garimpo dava bem, se o barranco dava bem, ele saía com o seu ouro, às vezes voltava para casa, às vezes não voltava, reinvestir esse recurso em outro garimpo, etc. E tal. A diferença daquele garimpo para esse é que esse garimpo é feito pelo setor da sociedade brasileira, são associações de gente endinheirada, de empresários, que contam com a miséria dos garimpeiros, para tocar os seus negócios. Aí aqui você tem um conjunto de empresários que se associam para comprar maquinários super caros,
se associou a essa indústria de produção de técnicas de garimpagem de larga escala, né? Você tem um conjunto de empresas no Brasil desse ramo, mas você vai ter na ponta o miserável, que não vai ser mais o porcentista, ou seja, ele não vai ter acesso ao ouro produzido naquele barranco, ele vai ser assalariado. E, fundamentalmente, o que faz isso acontecer na atualidade é exatamente a quebra do valor das moedas internacionais, né? Ou essa disputa de hegemonia de qual é a moeda que tem mais poder. Fundamentalmente, as pessoas já não veem na moeda internacional, que é o dólar, esse poder de organizar suas economias, de reorganizar os seus lastros, né? Então, a crise internacional da disputa do valor das moedas internacionais, né, dessas disputas interimperialistas, né, faz com que a corrida ao ouro se apresse e ganhe esses contornos de maneira indiscriminada. Então, é o seguinte, o garimpo, ou esse tipo de garimpagem, ele é funcional ao sistema mundo de acumulação, fora, produzindo ruína aqui dentro. E esta ruína, ela vai sendo aceita, né, como um processo de normalização da vida econômica nacional, da vida cotidiana das pessoas, né? E aqui é um elemento interessante de por que o garimpo é sempre essa paisagem feérica. Porque o garimpeiro não está, nem o garimpeiro, nem o dono do garimpo, nem o empresário do garimpo está disposto a conviver com essa exuberância de paisagem, porque o bonito para ele é o que está no fundo da terra, é o ouro. E dessa maneira, alguns sinais jurídicos têm sido dados, né? Por exemplo, essa disputa entre o governo, o Congresso Nacional e o Supremo sobre o marco temporal, no fundo, soa como um elemento pedagógico para que esse tipo de garimpagem, né, ocorra, uma vez em que o que está em disputa é a terra ocupada e na concepção desses garimpeiros, a terra sobrante, aquilo que o índio não tem condição de acessá-la ou de cuidá-la. Essa disputa, digamos assim, a respeito do marco temporal, que os indígenas só têm direito à terra, aquela terra que eles viviam em cima até 1988, até a promulgação da Constituinte Cidadã, ela tem sido este sinal, sobretudo dos últimos meses para cá, essa disputa entre o Congresso Nacional, entre o Supremo Tribunal Federal e o governo. Tem sido sinal para o avanço dessa sistemática, né, generalizada de garimpagem por parte desses empresários que se associam às empresas internacionais e tendo o garimpeiro pobre e empobrecido como esse indivíduo que se sujeita a esse tipo de processo. Aqui apenas uma distinção, é preciso criminalizar o empresário do garimpo que se associa às empresas internacionais e, de certa forma, entender que este garimpeiro ele é produto de uma pobreza social extremada na sociedade, que se empobrece cada vez mais, que se associa, de maneira ingênua ou não, a esta ideologia de produzir ouro e, portanto, de acessar territórios que são merecedores de um outro cuidado, de uma outra constituição. Eu acho muito interessante você pegar essa dimensão internacional, porque o próprio movimento pela soberania popular na mineração tem na sua rede de entidades que o integram, né, gente que pesquisa quem financia a mineração. E a gente vai encontrar bancos europeus, bancos americanos, fundos de investimento tão grandes como o BlackRock, né? Que, exatamente, na verdade, são o principal mobilizador desse processo, né? Porque as mineradoras, elas recebem a grana desses fundos de investimento e tem que dar um retorno. Exatamente. É assim mesmo que funciona? Você tem assim detalhes sobre isso? Nós estamos vivendo, né, sobretudo na última década, que a gente chama de financiarização das commodities, né? Ou seja,
o mercado futuro, né? Ou seja, há muito recurso, e quando a gente vai olhar a origem desse recurso, ele é o sistema financeiro internacional, que precisa realizar seus capitais através dos juros, né? Encontro numa sociedade como a nossa, ou num Estado que está disposto a precificar a sua natureza de maneira inconsequente, um lugar ideal. E estes capitais, eles são imbatíveis aqui, e eles são imbatíveis internacionais. Por quê? Porque eles precisam produzir um padrão de acumulação via empréstimos, né, a estes setores que açoitam a natureza, que veem a natureza como algo a ser abatido de maneira permanente, ou a natureza como um negócio permanente, e os resultados são muito emblemáticos, né? Mas quando a gente olha, né, quem financia a atividade da commodity da terra e do agronegócio e da mineração, você vai ver na base, como você já mencionou, a BlackRock, né? Ou seja, o maior fundo de investimentos do mundo está na base, digamos assim, dessa incontrolável fase do nosso modelo de mineração, seja ele de ouro, seja ele de outros minerais, né? E esse montante de dinheiro, ele tem um fundamento político e um fundamento ideológico, né? Na prática é isso. A gente produz ruína cotidianamente para realizar capitais de pessoas externas à sociedade brasileira e sem controle algum. Nós iniciamos um debate de que era preciso, né, a gente construir mesas de diálogo, sobretudo neste governo que se iniciou, e um dos entes, né, invisíveis, mas que são visíveis, né, que deveriam ser chamados para os diálogos, era o sistema de financiamento nacional e internacional das práticas de mineração, né? No entanto, este setor tem muito controle sobre os outros setores, né? Sobre a indústria pesada, né? Imagine para realizar o capital de uma PC ou uma reescavadeira, né? Ela custa no mercado nacional 1,5 milhão, né? Mesmo quando ela é destruída, esse 1,5 milhão, ele realiza o pagamento esta máquina se realiza, assim, do ponto de vista de ser lucrativa a quem compra, em 1 mês de garimpagem, né? Mesmo que ela seja detonada, né? 1 mês em solo, ela já se realizou enquanto capital. Né? Ou seja, nessa perspectiva, Silvio, a grande questão é preciso não só saber a origem desses capitais, é preciso identificá-lo e qual é a sua relação, né, sua responsabilidade social na sua realização com a natureza. Nós estamos dizendo que nessa fase ele está incontrolável, né? Esse processo de financiarização está incontrolável e a gente só consegue sentir os efeitos, né? Por quê? Porque é uma economia que precisa de dinheiro de fora. Para o capitalista local ter lucro, ele precisa flexibilizar todas as leis ambientais e ele precisa flexibilizar todas as leis trabalhistas, né? Para que ele possa dividir esse lucro com quem emprestou o seu recurso. E o que a gente tem percebido é exatamente, né? Ou seja, a segurança jurídica desses capitais é fundamentalmente flexibilizar as leis trabalhistas e flexibilizar as leis ambientais. E ele vai se realizando dessa forma. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Charles, eu fico pensando assim, antes de entrar na questão do papel do poder público, que eu acho muito importante, destrinchar isso, né? Eu fico pensando assim, por exemplo, você pega Roraima, né? O avô foi minerador, o pai foi minerador, ele é minerador,
E quando ele sai, é expulso da área Yanomami, ele fala assim: acho que eu vou para a Guiana, que é menos fiscalizada. Mas ele não sabe fazer outra coisa. Socialmente, como é que se resolve isso? Eu costumo dizer que eu aprendi aqui, na convivência com os garimpeiros de Serra Pelada, de que é mais fácil um homem virar garimpeiro do que um garimpeiro virar homem novamente, porque ele está preso a uma prática ecológica, né, de deslocação da natureza permanente, ele está preso a uma ideologia da riqueza, né? Só para você ter uma ideia, Serra Pelada, que é o nosso imbróglio, é uma sociedade dos homens mortos, como diria minha sobrinha, quando se vai lá hoje, as pessoas estão lá ainda sonhando reativar aquele garimpo, né? Que já é impossível. Eles se associaram a uma empresa canadense que era Colossus, ela também foi implodida porque era impossível, mas eles estão ali imaginando um dia ficarem ricos. E a ideologia da riqueza impedem laços com a natureza, efetivos com a natureza, impede laços afetivos e comunitários, né? Ou seja, o indivíduo não se associa aos outros em função de que o outro pode ser o inimigo, né, da sua perspectiva de vida. Isso é o que o garimpo faz. Isto é o que o garimpo faz, isso é o que o garimpo produz. Então, quando você olha essa imagem que você me descreveu, ela é interessante para a gente compreender duas coisas. A mineração sempre ocorreu. Há uma sociedade que minera em pequenos garimpos, né, em pequenas grotas, né? Eles conseguem serem garimpeiros num período do ano, quando baixa-se as águas, vai ser camponês, né, vai ser um outro. O exemplo concreto nosso aqui só para chegar no Xingu, na Volta Grande do Xingu, existe um garimpo desde 1920. Eu fui lá na Vila da Ressaca, né? Desde 1920 eles estão ali, eles são gerações, né? 1920, 100 anos, né? Estão lá desde 1920. Eles não fizeram esse regaço na natureza, como a gente chama por aqui, eles não destruíram a natureza, né? Eles conseguem conviver. O problema é quando entra uma empresa que vai fazer, em 10 anos, extrair uma X tonelada de ouro, que eles não fizeram em 100. Esse é o problema, né? Então, quando você olha para Roraima, né, você vai ver, então, sobretudo os pernambucanos, né, que se introduzem ali há mais tempo, eles vão passar de gerações e gerações. O que vai acontecer é que começam a chegar perto deles técnicas altamente destrutivas, né? Eu vou te dizer, por exemplo, eu já estive lá, andei pela rua principal, que agora não me recordo o nome, e você vê grandes lojas de equipagens para garimpagem, né? Todas são legais, né? Todas as marcas que estão ali, com maracas, com motores, né? Mas o garimpeiro é ilegal. Então, vou te dizer uma coisa, para ser justo, era preciso entender de que não é a técnica que coordena a política, é a política que coordena a técnica. Então, era necessário ser impeditivo a produção de certos objetos para garimpagem e serem vendidos, inclusive, na Amazônia, e serem vendidos, inclusive, naquele lugar, porque aquela técnica ali possibilita que esse indivíduo que vivia a sociedade do tempo lento, né, não apresse o passo pela introdução de tecnologias de um ouro que vai lhe deixar mais pobre, porque ele está, como eu já disse, submergido, né, no sistema internacional de produção de lastros, né? O que fazer com esse indivíduo? Tem um agravante aí de que eu sempre digo às pessoas de que o Estado brasileiro nasceu sem a Amazônia e contra a Amazônia, e se apropria, sequestra o sentido da Amazônia, não pelo que ela é, né, mas porque ela pode dar. E ela tem conseguido dar
esse ouro, né, que é necessário ao sistema mundo de acumulação, por essas nuances. E, de repente, ela ativa, só para fechar aqui, Silvio, ela ativa um pressuposto no indivíduo que ele não teria condições de acessar se esse processo de tecnicista, né, não chegasse até a ele, entendeu? Não sei se consegui ser claro. O problema não é esse garimpeiro que está lá há 200 anos. O problema é como é que ele vai acessar um conjunto de técnicas que não lhe favorece, porque não vai lhe ajudar a acumular, é altamente destrutivo à natureza e abastece esse sistema internacional de lastro, entende? Pois é, esse é um problema mesmo. Mas teria alguma alternativa para esse garimpeiro, nesse sentido de criar uma outra atividade econômica, alguma outra coisa que ele pudesse mudar de galho? Com certeza, a economia da Amazônia não madeireira e não garimpeira, ela é superior a todas essas formas econômicas. O problema é que, ideologicamente, essas formas, elas exponenciam a ideia de riqueza, né? Ou seja, e elas retiram do indivíduo a paciência da relação com a natureza. Ou seja, a Amazônia não é uma dádiva, né? Ela é uma relação social. Então, nós convivemos aqui com a Amazônia, a floresta é um produto social, é um produto de sociabilidade das sociedades que vivem aqui. O fato é que, quando é que esta sociedade que chega com sua técnica, com seu tempo, com sua... vai apequenando essa visão de mundo, essa visão de não acumulação das sociedades que vivem aqui, pela visão de acumulação, pela visão de destruição permanente. Ou seja, esse é o grande elemento. Então, assim, a economia da natureza, a grande questão é como organizar a economia da Amazônia sem levando em conta de que ela tem o seu tempo, o seu processo, né? Ou como se diria, é possível organizar o PIB verde, né? O PIB da economia verde da Amazônia sem transformá-la num campo de soja ou se transformá-la num mar de lama, né? Esse é o grande debate. Agora, dito de outra forma, é preciso proibir e regular, ou dizendo regular e permitir. O que é permitido? Qual é a garimpagem que é permitida? Já que existe uma sociedade que garimpa, qual é a possibilidade de você ter esse tipo de garimpo? Mas, sobretudo, como mantê-lo, esse garimpeiro, afastado desses mecanismos que faz com que ele apresse o passo, né? Faz com que ele queira destruir, garimpar uma grota que ele levaria 10 anos garimpando manualmente, garimpar ela em 4 meses, né? Esses são dispositivos que está na sociedade, está no poder público, e é uma decisão. Por exemplo, qual é o território livre de mineração? Né? Qual é a zona de mineração? Esses são debates que a gente precisava fazer. É preciso abrir garimpar em todos os cantos da Amazônia? Né? Eu creio que não. Quais são os lugares, né, que é impossível minerar? Que é impossível, que não pode ter essas práticas de mineração. Esse é o debate. Os territórios livres de mineração, mas também uma regulação sobre como minerar, qual é o tempo dessa mineração, qual é o ritmo, e, sobretudo, para concluir, qual é a tributação. No debate de 2017, quando nós criamos, quando foi debatido a nova alíquota dos minerais no Brasil, infelizmente, o ouro foi o que mais baixou. Já é uma porcentagem pequena que o minerador paga ao Estado por erodir um território, e em 2017 isso ficou ainda menor. Ou seja, é uma atividade econômica que custa muito a economia nacional. Acho que por aí é um debate, entendeu? Quanto custa a mineração à economia nacional? É um dos setores que mais gastam energia e os que menos contribuem com a economia nacional. O prejuízo à economia nacional, entendendo aqui
os vários elementos, os dispositivos da economia nacional, é muito pequeno. Então, só por aí você já poderia tirar. Quanto esses bilionários do ouro pagam de impostos por destruírem áreas e áreas, por darem essa despesa ao Estado, né? Imagina o Estado deslocar a Força Nacional, deslocar... Enfim, esses são os mecanismos que eu acho que era importante a gente levar em conta. Falar um pouco dos impactos da mineração sobre a população. Tem uma informação de que cerca de 30 mil pessoas ribeirinhas, né? Não é no Xingu, que estão Tapajós, né? Estão contaminadas com mercúrio, é isso? Os dados são inegáveis, né, de que a atividade de mineração ele produz efeitos, como diria, à torta e à direito, né? Para todos, né? Produz efeitos nocivos, inclusive ao documentário do Bodansky, né? Tapajós, a Minamata brasileira, né? Ou seja, a contaminação por mercúrio é comparável à contaminação de mercúrio em Minamata, no Japão. Ou seja, aí nós temos 3 situações. Todos os pesquisadores das universidades públicas da Amazônia que pesquisaram sobre os efeitos do mercúrio na alimentação e na saúde foram banidos ou estão em via de banimento, né? Ou seja, estão impedidos de continuarem suas pesquisas, pelo poder que este tipo de garimpo tem. 2, uma sociedade dividida, né? Eu acompanhei uma audiência pública puxada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em Santarém, em que os garimpeiros encheram a plenária, e foi muito difícil, né, para que os pesquisadores pudessem expor a pesquisa realizada. Não bastante, eles contrataram um outro grupo de pesquisa para construir uma pesquisa contraditória àquela dos pesquisadores da universidade pública, né? Ou seja, os garimpeiros também funcionam como manada, né? A ordem dada pelo dono do garimpo é a ordem aceita e acatada, e essa massa vira revolta, né? Não tenhamos uma outra diferença. Ou seja, é assim que se constitui a coisa, né? E terceiro, uma sociedade também dividida, né? Ou seja, se não fosse, Silvio, a imagem o ano retrasado e o ano passado, daquela lama inundando a Alter do Chão, o nosso Caribe brasileiro, não haveria tanto incômodo, né? Porque ali é um lugar também de passagem, né? Um lugar turístico, etc. E tal. Então, isso incomodou muito, né? Mas, mesmo assim, quem vive lá vive com todas essas dificuldades. Eu sei que há muitos esforços do Ministério Público, há muitos esforços dos órgãos públicos, né, para encontrar um equilíbrio dessa relação. No entanto, está muito desigual, ela é muito desigual, né? Nós estamos esgotando naturezas inteiras atrás de um mineral que trará muita consequência à nossa vida social, ao equilíbrio, né, das dinâmicas, né, sociometabólicas da Amazônia, como assinalado na questão anterior. Isso tem um custo do ponto de vista da saúde pública, né, do ponto de vista da saúde dos ribeirinhos, porque contaminar é mais fácil do que descontaminar. Um corpo contaminado por mercúrio, não agindo a tempo, além dele ir matando o indivíduo, né, neurologicamente o indivíduo, a morte é dada como certa, né? Ou seja, é muito caro para o sistema público de saúde. De novo, né, é uma atividade muito cara à economia nacional, porque ela é cara à saúde pública, né? Esse indivíduo vai se defrontar com isso de saúde, com um hospital regional, incapaz de ele socorrer, dado as afetações que essa garimpagem produz no seu metabolismo, né? Então, nós vamos fazer agora um outro intervalo, mas depois eu vou perguntar para você
sobre o envolvimento dos políticos, sobre o envolvimento da administração pública em relação à mineração. Parece que há uma associação entre eles, né? Vamos ver isso depois? Vamos fazer um intervalo. Não tenho dúvida. Beleza. Então, Charles, vamos falar dos governadores, dos prefeitos, das câmaras municipais. Como é que eles veem a mineração? Como é que eles se envolvem com isso? Silvio, a grande questão ela começa, digamos assim, nos anos 90, né? Nós criamos, houve um movimento, que é um movimento organizado em nível mundial, mas com bastante força na América Latina, a partir do Banco do BID, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco Mundial, que vai resultar num processo de desnacionalização, desestatização e desestabilização, né? É os 3D do neoliberalismo, né? Conosco ocorreu que a gente vendeu o nosso modelo mineral quando foi privatizado a Vale, né? A Companhia Vale do Rio Doce. Por quê? Porque está, inclusive, aí no livro Quando Vier o Silêncio, que Tades e eu escrevemos, raríssimos momentos a mineração no Brasil foi dominada pelos empresários, né? Ela sempre foi estatal, quem permitiu a mineração. Então, quando a Vale nasce em 43, ela herda o que foi a mineração no Brasil colônia, no Brasil império, e ela organiza o que é a mineração no Brasil. É só olhar a legislação de 60, os códigos minerais de 1843, depois de 1967, que você vai ver de que é uma predominância ao setor público, ao setor nacional. Quando a gente privatiza em 6 de maio de 97 a Vale, nós não estamos privatizando navios, trens, estradas, né? X carros, nós privatizamos o nosso modelo, né? E de lá para cá ele ficou incontrolável, porque, embora seja um setor em que a sociedade teve muita dificuldade de acessá-lo, né, ou de democratizá-lo nas suas decisões, ele era estatal. De lá para cá, ele ficou incontrolável, né? Ou seja, ele passou para o setor empresarial, né? E ele vai ele vai se transformando, né? Há uma metamorfose empresarial, né? Ele vai se transformando, os negócios vão se transformando a chegar a esse nível, assim, em que o Estado controla muito pouco, né? Em seguida, ou antes, inclusive, né? A ideia de que a natureza brasileira era competitiva no mercado internacional, e era preciso facilitar, se criou um regime de tributação e, com ele, a Lei Candir. A Lei Candir é a forma pela qual a gente mais perde na economia nacional, mas os arautos do neoliberalismo estavam convencidos de que nós íamos entrar num processo de desindustrialização e a nossa natureza era competitiva no mercado internacional, era funcional o sistema de produção de mercadorias, e era preciso dar a ela um novo regime de tributação. Ou seja, esse regime de tributação só nos empobreceu, né? Então, de lá para cá, a gente vai conviver com esse que foi se transformando num modelo incontrolável, né? Dos anos, de 10 anos, de 20 anos para cá, ele foi chegando em territórios que antes não tinham chegado, né? E é exatamente por isso que nós vamos sentir ele como um problema. Ele vai afetar lugares que antes não tinha afetado. Se a gente não percebia ele como um problema fundante, né, a gente vai perceber ele como um problema. A mineração no Brasil não é só um problema ecológico, não é só uma crise ecológica, ele é um problema de acumulação, de não repartir os bens com a sociedade, de levar as cidades à minério-dependência, etc. E tal. E acontece uma coisa, a mineração vai ser bloco de poder no poder. E o que ocorre? Esse modelo que vai estar na mão do empresariado, ela vai cooptar
indiscriminadamente partidos, seja de esquerda, do centro, né? E personagens da política nacional. Ou seja, ela vai cooptar para produzir um documento que lhe permita ter essa estabilidade. Parece que a gente não aprendeu nada com o rompimento de barragens de Mariana e de Brumadinho, embora tenha sido produzido bons documentos, boas orientações para serem adaptadas ao nosso modelo. Nós não aprendemos nada com os rompimentos de rama de rejeito de Barcarena, no Pará. Ou seja, embora o modelo apareça para a sociedade nessa sua fase incontrolável, o resultado de um esforço de poder regulá-lo não aparece nessa atual fase. Então, ele vai cooptando partidos, vai influenciando, né, até quando se podia, doação para campanhas, de muitos deputados, país afora, de muitos senadores, de muitos governadores, né? O Lúcio Flávio Pinto diz que a Vale faz o Pará crescer com um rabo de cavalo para baixo, né? E o resultado disso é porque ela foi cooptando, né? Ela está nas entranhas da política paraense e tem tanto poder que isso foi só uma desavença depois que ela quis acabar com a taxa estadual da mineração, e o governo do Pará, o ano passado, puxou uma CPI, em 40 anos. Olha o poder que essa empresa tem, porque ela foi se espraiando. Para concluir, então, esse raciocínio, há um movimento no Congresso Nacional para transformar, elevar a participação da mineração em 10% do PIB. Ou seja, nós estamos em 3%, a mineração participa com 3,5% do PIB nacional, da exportação. E há um movimento para levar a 10%. Se nós estamos em 3%, nós sentimos os efeitos no território Yanomami, sentimos efeito em Carajás, sentimos efeitos na Bahia, sentimos efeito no Mato Grosso, no Tocantins, no Vale do Ribeira, em São Paulo. Imagine essa coisa expandido 7 vezes mais. Né? E as 3 regras básicas que eles têm tentado fazer o debate muito embora a realização da COP30 no Brasil, sistematicamente as notícias, né, das mudanças climáticas, né, e a mineração, a mineração ela está no centro das mudanças tecnológicas, né? Mesmo assim, a ideia é chegar a 10% do PIB da economia nacional com 3 mecanismos. Transformar a mineração em utilidade pública. 2, aonde houver rigidez locacional, deve haver mineração. Quem viu a tabela periódica sabe que a mineração não sai, ela ocorre de maneira rígida no lugar, né? E 3, transformar a mineração em essenciabilidade, ou seja, faça sol, faça chuva, deve haver mineração. Essa é a contribuição, a não ser que haja vozes, né? Ou haja movimentos na sociedade, mas esse é o caminho normal que nós estamos sendo levados, a normatização desse processo para algo muito ruim. Né? E isso tem a ver fundamentalmente com esse parlamento empresarial que nós temos, né? Ou seja, um parlamento que tem dono. E este dono é a empresa de mineração. Então, isso aí me leva a perguntar o seguinte: esses esforços que estão sendo feitos agora, né, de policiamento, de monitoramento, para poder evitar a invasão das terras de Yanomami, por exemplo, né, pelos mineradores, eles são feitos pela Polícia Federal, pela Polícia Estadual. Como é que é? É efetivo esse policiamento ou eles é frouxo?
na prática, podemos entender que são lugares muito distantes, né? Que só quem chega lá porque quer alguma coisa, né? A gente pode... A estrutura de decisão vamos manter o território Yanomami intacto, né? Seja pelo IBAMA, seja pela Polícia Federal, seja pelas cooperações que se possa ter, né? Mas elas são medidas eventuais, né? Nós não temos um cordão de isolamento pela polícia, né? Nós não temos um contingente próximo, nós não temos nada disso tão próximo ali, né? Ou seja, isso é um impeditivo, né? Porque você vem e sai. A violência que o garimpeiro sentiu, ele replica quando ele volta, seja no território, seja contra as pessoas que eles alcançam, né? Então, assim, eu diria que a iniciativa é importante, mas ela é falha, né? Porque ela ocorre de maneira eventual e não de maneira permanente, né? É preciso construir alguma ação pedagógica, eu digo, tanto do ponto de vista de encontrar um lugar para os garimpeiros na economia, esses garimpeiros empobrecidos na economia, não é abandoná-lo a ver navio, e também dar uma lição pedagógica, né? Construir uma intervenção pedagógica àqueles que lucram com esse processo, né? Porque, no fundamental, o prejuízo é para o Estado, né? É para as sociedades que perdem o território, mas ela é fundamentalmente para o Estado. Eu te diria assim, não é segura e não é frouxa, né? Ela é muito estável, né? E é preciso mudar os rumos dessa intervenção nesses territórios, né? Nesses lugares, digamos assim, de conflito exacerbado, né? Pois é, mas hoje nós temos tecnologia para poder identificar onde é que estão começando a fazer novas minerações, derrubando as árvores. Quer dizer, poderia ter ações pontuais, mas efetivas, né? Vou te dizer que das coisas que se ouve por aí, por exemplo, havia um movimento de botar nessas lojas, nesses lugares que vendem esses equipamentos para garimpagem, para colocar um chipzinho, né? Aí, toda vez que esses aviões ou essas peças fossem mudar de lugar, eles identificassem, né? Você acha que alguma empresa de avião vai querer colocar um chip para não entrar em terra pública? Alguma empresa de máquinas pesadas vai colocar um chipzinho para toda vez que a máquina entrar num território que está diagnosticado como área pública, área indígena, eles vão aceitar? Não, é impossível isso, né? Eles não vão... Essa poderia ser uma saída, entendeu? Nessas regiões não se pode vender determinadas estruturas, né, de mineração, por exemplo. Aí é preciso ter muita coragem, né, para fazer um processo como esse. E do ponto de vista tecnológico, eu imagino que você está correto, assim, tem todas as possibilidades para a gente manter um território como esse, que está sitiado, né, por essa prática de erupção da natureza, pela garimpagem. É possível também organizar um sistema de informação para identificar esses processos. Aí depende, né, depende fundamentalmente de construir condições para isso, e essas condições estão no atual governo, né? Da outra forma, era construir de maneira autônoma o processo de seguranças, né? E para isso é preciso investir também na segurança das comunidades, é preciso transformar esses comunitários em guardiões dos seus territórios, né? Não usando, enfim, há uma guerra, né? É preciso mudar o padrão dessa guerra, em que só um lado está morrendo, só um lado está perdendo os territórios, né? Isso depende fundamentalmente do Estado. Agora, eu te diria de outra forma, a mentalidade, às vezes, de quem combate o garimpeiro, ele combate pro forma, né? Porque ele também concorda de que é muita riqueza, muita riqueza na mão dos índios, é muita riqueza que deveria estar na mão de outros, né? Que deveriam estar realizando esses processos. Tá? Nós vamos fazer agora um último intervalo e já voltamos.
Charles, nós sabemos que a democracia depende fundamentalmente da ação cidadã, né? De cada um de nós se mobilizando, defendendo direitos e procurando fazer uma sociedade melhor para todos nós. Eu queria que você falasse um pouco do MAN, quer dizer, desse movimento, né, tão importante pela soberania popular na mineração. Vocês têm... Primeiro conta um pouco da organização, depois conta o que vocês estão conseguindo. Então, Silvio, o MAN poderia ter surgido em qualquer outro lugar do país, né? Mas veio surgir aqui em Carajás. E é um processo que demorou 30 anos, que é um processo em que a sociedade, né, em que os camponeses, em especial, foram aprendendo a se relacionar com o grande empreendimento mineral. Né? Saiu vai sair em forma de livro, uma tese de doutorado da Juliana Barros, a mineração e a mão de ferro nas terras de Carajás, tá? Que resguarda um pouco o significado, né, de você colocar aqui na Amazônia Legal, né, um projeto de dimensões como Carajás, que é minas dentro da floresta. Aliás, é uma floresta nacional em que não tem gente e muita gente sem floresta ao seu entorno, né? Porque uma das associações que o grande empreendimento fez foi se associar a madeireiros, a fazendeiros que deflorestaram tudo. Então, você tem muita floresta sem gente e muita gente sem floresta. Essa é a regra do empreendimento. Né? E foram esses aprendizados aí dos camponeses, de intelectuais, de grupos de pesquisa, que vão nos ajudar a compreender a mineração não como um conflito ambiental, mas como um problema, né? E aí, lá pelos anos de 2012, a gente faz aqui um encontro nacional com pessoas de vários lugares do país, de 9 estados, eram 36 pessoas, e a gente vai perceber de que a mineração tinha um padrão de relacionamento semelhante em todos os lugares, né? E a gente decide, então, transformar o conflito Carajás, né, num conflito nacional. Então, quando a gente... E demos um apelidinho para ele, né? E o apelido é esse, né? Inicialmente, nos primeiros 2 anos, 2012 e 2013, era o movimento dos atingidos pela mineração. Logo, nós entendemos de que esse nome ele era impeditivo de uma maior argumentação ou mesmo de construção de alianças na sociedade. Né? Nós alteramos o nome, né, para Movimento pela Soberania Popular na Mineração, que pressupõe organizar aqueles que são afetados no território, aqueles que sofrem as dinâmicas de uma cidade sobre a égide da minério-dependência, né, que a mineradora leva, e também aqueles que estão no mundo do trabalho, né, e afora isso, de alguma forma, tentar politizar o consumo, porque a natureza anda de maneira moderna nos objetos que circundam a cidade. E as pessoas não têm consciência de como esses objetos modernos que estão no interior da cidade, e que são consumidos por uma massa de gente, né, de que forma eles foram arrancados da natureza, né, como foi o processo. Né? Então, nós somos um movimento que busca articular um conjunto de possibilidades dos afetados no território, daqueles que são afetados pela minério-dependência no interior da cidade, o mundo do trabalho e aqueles que consomem. Muito embora seja muito difícil politizar o consumo, porque no consumo está o prazer de consumir a mercadoria, né? Mas é muito importante que as pessoas saibam de como esses produtos modernos, muito provavelmente, são produtos originados de ruínas comunitárias, ruínas à natureza, ruínas, enfim, das mais diferentes formas. E aí a gente nasce aqui, então, em 2012, a gente até costuma dizer que é um aprendizado político, né? Contra o desperdício da experiência, nós nacionalizamos o conflito Carajás, dando a ele o nome de MAN, porque
a gente já tinha empatado com a empresa mineral, já tinha perdido, já tinha ganhado, ou a gente saía daqui e nacionalizava esse processo para se encontrar com outros processos, ou o nosso fim já era um pouco diagnosticado, né? Dado a capacidade da empresa mineral operacionalizar um discurso e práticas de violência, né? Então, a gente sai daqui de Carajás e a grande contribuição que nós demos, né? Primeiro, a pergunta por que outras, ou em outro tempo, outras gerações não se importaram com o problema mineral, né? Tal como ele sempre foi, e só porque isso caiu no nosso tempo, né? A gente sempre fez essa pergunta. Mas também nós começamos a formular, né, de que a gente não tinha um problema ambiental pela mineração, mas a mineração não se tratava de uma questão ambiental, mas de um problema, e fomos tentando entender esse processo e construir práticas políticas pedagógicas que nos revelasse a seguinte questão: a mineração goza de uma ideia de que nós somos um país minerador e que nós somos um país e que a mineração é progresso e desenvolvimento. A contracultura desse pensamento não, nós somos um país minerado. Tá? E mineração e progresso e desenvolvimento também tem um outro nome, ruína. Tá? Então, são esses elementos que nós fomos estimulando e, em outras perspectivas, nós fomos tentando e sistematizando um conjunto de informações que apareciam esporadicamente ou separadamente de estudiosos, de pesquisadores, de jornalistas, né, para mobilizar um pensamento nacional, né, desde os afetados no território, dos afetados da cidade que está sob o cerco da minério dependência e outras possibilidades, para produzir algum nível de enfrentamento. E nesse último período, nós sistematizamos a ideia de soberania, por enquanto, em 3 elementos. Né? Essa ideia de que é necessário, e a gente sabe, né, quanto mais a gente reprimariza a nossa economia, mais sujeitos vão se levantar, porque mais sujeitos vão ter desse processo da busca da natureza. Né? Por exemplo, agora tem-se notícia de que no Nordeste fundaram o MAR, um movimento chamado MAR, Movimento dos Atingidos por Renováveis. De repente, esse conjunto de torres eólicas, né, offshores, né, produziu um nível de afetação nos territórios do Nordeste, a partir do Rio Grande do Norte, mas no Ceará, que as pessoas precisaram se mobilizar. Eles construíram um movimento chamado MAR, Movimento dos Atingidos por Renováveis. Né? Mas, assim, quanto mais a gente reprimariza a nossa economia, mais pessoas vão aparecer afetadas dessa forma de organização da economia e dessa forma de acumulação. E pensando nisso, né, essa ideia de que, como o Estado não decide aonde minerar, como minerar, qual o ritmo dessa mineração, qual é a taxação dessa mineração, é preciso que o povo, os cidadãos, se mobilize para definir. Então, uma das ideias fortes é a luta por territórios livres de mineração. Então, o MAN não é contra a mineração, a prisão é controlar essa mineração de maneira soberana e popular. Uma ação entre a sociedade política e a sociedade civil. Da forma como está, o modelo está incontrolável. E a gente precisa construir territórios livres de mineração, que, inclusive, né? Mas, assim, é preciso resguardar a possibilidade da gente conviver, né, nesta sociedade com outras relações com a natureza. Quando a gente fala territórios livres de mineração, Silvio, nós estamos dizendo o seguinte: nós temos o direito, ainda que economicamente, de nos relacionar com a natureza de outras formas, sem que seja só com essa de produção de larga escala.
É possível se relacionar com a natureza de outras formas econômicas e não só por essa de larga escala do megaprojeto mineral, do grande projeto, né? Uma segunda contribuição na ideia de soberania é uma espécie de luta contra a injustiça hídrica. Não existe mineração sem uso intensivo de água, e ela usa a outorga de água para mineração, é de graça, né? A quantidade de água que se usa por hora na atividade de mineração usurpa, né, a nossa água sem que ela seja taxada de maneira alguma, e vai criando zonas secas, né? As grandes cidades, elas convivem, né, drasticamente com... A grande questão aqui, só no tema da água. No Nordeste, é penalizar quem menos tem água. E na Amazônia, onde tem água em abundância, é contaminá-las. Essa é a lógica da mineração, né? Então, assim, a luta contra a injustiça hídrica, fiscal, né, os incentivos fiscais do Estado e tributária. Como já disse antes, a tributação na mineração é muito baixa, é um sistema muito caro, é uma atividade econômica muito cara à nossa economia nacional. E, por fim, a ideia das mudanças jurídicas e institucionais. Aí entra. Inclusive, nós produzimos um documento agora, o problema mineral brasileiro e as eleições municipais, que é uma tentativa de pôr elementos no debate nas cidades mineradas para que não prevaleça a vontade das elites minerais que o projeto de mineração criou, que está no partido A, no partido B, no partido C. Então, a ideia é a gente ir criando uma nova jurisdição, né? Ou um novo direito minerário, né, que não usurpe de maneira tão vilipidiosa, né, a riqueza que nós temos em forma de mineração, em forma de projetos minerários. Então, a grosso modo, essa tem sido a contribuição que o MAN tem buscado se comunicar nas suas ações e com a sociedade. Como tu viste, nós não somos um movimento dos afetados, não cabe ao afetado do território construir uma alternativa ao modelo mineral. Por quê? Porque nós entendemos de que a mineração afeta a sociedade brasileira, afeta a nossa economia, afeta a nossa forma de ver e de sentir aonde nós estamos vivendo, né? Esse, então, tem sido a nossa contribuição. No entanto, a gente sabe que essas ideias só se movimentam com o processo de mobilização, né? Por exemplo, Feira dos Produtos de Territórios Livres de Mineração e de Empresas de Mineração. É preciso se comunicar no interior dessa cidade, né? E, assim, um conjunto de mobilizações, né? Agora mesmo, essa coisa da democratização do uso da compensação financeira da atividade mineral, ela é necessária, por quê? Porque a única renda que fica da mineração é a compensação financeira sobre extração mineral, a CEFEM, muita gente chama de royalty, mas não é um imposto, é uma compensação porque você teve um território cavado, né? Você perdeu uma montanha, você perdeu um rio, e você é compensado. Essa renda, em forma de compensação, ela também é apropriada por pequenos grupos no interior das cidades. Vou te dar um exemplo concreto. Parauapebas, Parauapebas e Canaã são os dois maiores CEFEM, as duas maiores arrecadações de CEFEM do país. Aqui em Parauapebas pelo grande projeto Carajás, e Canaã do Carajás, que já foi o CEDER 2, que era projeto de colonização 2, Carajás 2, virou uma cidade, e lá nesse município tem o projeto S11D. Esses são os dois maiores CEFEM do Brasil, mas em Parauapebas nós temos uma zona da cidade que chama-se Complexo VS10, em que 40 mil pessoas bebem água, banham abastecido por carro-pipa. Enquanto parte da renda da mineração vai para grandes projetos em outros lugares e não vai para a água deles, por exemplo, né? Por quê? Porque uma parte se apropria do CEFEM como? O empresariado fazendo uma grande obra. Parte desse recurso vai para esse empresário. Então, a ideia de
democratizar o uso do CEFEM nos municípios minerados, que é o quê? Muito bom. Fazer com que esse CEFEM chegue a muitas pessoas, já que essa é a única renda de uma sociedade, de uma cidade que está cesseada pela minerodependência, como se não houvesse mais vida para além da empresa mineral. Muito bom. Charles, nós já terminamos o nosso tempo. Eu quero agradecer muito ao Charles Trocati pela sua esclarecedora e assustadora intervenção, assim, de como é que está a realidade aí. E agradecer a você também que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Até lá.